Se você é líder que acende caminhos, pode chegar. Se você não sabe como fazer isso, vem cá que você pode aprender. Mas se mesmo assim você não quiser aprender, Pode ir embora. Olá, seja bem-vindo. Esse é o podcast Mais Consciência, por favor. Olá, amiga Danisa. olá, Suelen, sejam muito bem-vindos ao podcast Mais Consciência, por favor. Estamos aqui em mais um episódio e hoje o tema é dificuldade de falar não. Você já se viu, Danisa, em alguma situação que o não era para ter vindo e segurou ele na garganta? Sim, Isso é tão comum, né? é muito comum. Até porque o não, ele não tem justificativa. Então, às vezes, ele vem redondinho e a gente não consegue colocar para fora. Né? Ele só vem. Isso. E muitas pessoas têm dificuldade de falar não, de colocar limites, de se posicionar e ficam então engolindo sapos. Engolindo sapos e acaba que às vezes a pessoa ela quer agradar, ela quer ser uma pessoa generosa, uma pessoa boa e por isso não consegue falar não, mas o risco é de bom a pessoa pode passar a ser boba, né? Sim. Porque sem perceber e sem querer, ela acaba transmitindo uma mensagem de que ela está o tempo todo disponível, de que as pessoas podem pedir tudo a qualquer momento. Então, essa pessoa às vezes acaba sendo usada. Os outros passam a ficar folgados mesmo, né? Sim. Nós até comentávamos que o sim constante é repelente. Ele não é saudável. As pessoas não querem o sim o tempo todo. Né? Não que o não deva fazer parte, mas limites. Eles precisam ser impostos. É preciso ter limites saudáveis, porque então a pessoa que não diz não se sobrecarrega, né? Se sobrecarrega, se esgota, depois acaba ressentida de ter feito tudo para todo mundo. E na liderança, quando um líder tem dificuldade de dizer não, de colocar limites, de se posicionar, com o tempo ele perde clareza e também autoridade. Porque a equipe não consegue respeitá-lo, porque não enxerga ali, né, um limite. Ele não coloca esse limite. Então, sem a gente se dar conta, a gente ensina como que as pessoas devem nos tratar. Sim. Se a gente diz sim o tempo todo, a gente está disponível o tempo todo para tudo. E aí, se eu falo sim o tempo todo para todo mundo, eu estou falando não para mim mesma. E é aí que acaba sendo injusto, né? Aí que entra o desafio. E eu diria que existe o líder bonzinho. É dele que estamos falando, aquele que não diz não, aquele que aceita e aquele. E como fica os liderados do líder bonzinho? Então, como eu falei, né, ele vai perdendo credibilidade e os liderados não conseguem confiar nele de fato, sabe? Porque ele não coloca, ele não comunica esse respeito e esse limite. Muitas vezes o líder, por não conseguir colocar limite, ele não fala a verdade para o liderado, ele não consegue de verdade dizer aquilo que tem que ser trabalhado, resolvido, desenvolvido no liderado. Então, as conversas ficam mais superficiais. E aí o liderado pode se sentir inseguro, não enxergar o caminho, e aí não consegue confiar de fato nesse líder. E é muito isso, porque no dia a dia a gente verifica que o líder bonzinho, com certeza ele vai sobrecarregar alguém da equipe, porque ele está sendo muito bom com alguém. E geralmente é aquele que não diz não, aquele liderado também que não diz não Aham. para nada, que compra o propósito, que confia nele, e aí ele vai sobrecarregando para deixar alguém tendo algumas vantagens. E o próprio líder, ele acaba ficando mais no operacional, porque daí, como ele não consegue colocar um limite, ele não consegue se dedicar tanto para a gestão, ele acaba ficando no operacional e aí se confunde os papéis também. E ele se sobrecarrega, Sim, né? sim. Então, quais são as raízes da dificuldade de dizer não, né? Muitas pessoas têm medo da rejeição. Ah, se eu falar não, a pessoa não vai gostar de mim. Eu vou me sentir rejeitado. Então, a pessoa não fala o não. Muitas vezes é uma necessidade de aprovação,
né? Então, eu não coloco não porque eu preciso que o outro goste de mim, ou me aceite, ou me aprove, me valide de alguma forma. Às vezes, ainda é uma crença de que dizer não é egoísmo. A pessoa acredita que ela tem que fazer tudo pelo outro, que isso é o certo, de que ela não pode parecer egoísta. Ou ainda, uma vontade de ser visto como alguém confiável e prestativo. Também pode ser uma raiz. E uma dificuldade de lidar com o desconforto. Isso também existe, com a cara feia, de desagradar o outro. Ao invés de ter cara feia, tá bom, então deixa que eu faço. Então, podem ser várias coisas. E todas essas raízes têm a ver com crenças que a gente traz de algum momento do passado, que influencia o comportamento no momento presente. Sim, até é importante trazer isso, porque muitas vezes a gente tem um problema ou um desafio com o liderado por alguma questão de comportamento. E tu não entende, porque a gente, como líder, nós tratamos todos iguais, né? Fazemos um Uhum. processo, porque é importante a gente lembrar que a gente vai falando e parece que vai queimando etapas, mas não é. Que em outros episódios a gente já fez esse passo a passo, né? Então, a importância de você ter um processo dentro da tua liderança, em onde coloca seus feedbacks, seus planejamentos de Uhum. desenvolvimento individual, suas conversas com os liderados. Eu acho que Uhum. em algum momento a gente deve falar de feedback, estruturação de Uhum. feedback, porque é muito legal. Porque é nesses momentos que você vai, inclusive, chegar na ponta desse novelo, dessa memória, que desperta as crenças dentro do ambiente de trabalho, né? Porque eu Uhum. falo, são líderes, isso que eu vou falar até é muito profundo, são líderes, são crianças e podem ser crianças feridas Uhum. liderando outras pessoas, mas essas outras pessoas também podem ser crianças feridas e que Sim. podem projetar nessa liderança algum comportamento e que desperte alguma reação. E muitas Uhum. vezes isso não é da própria liderança, né? Uhum. Então é importante a gente cabe aqui já lembrar que tudo começa no autoconhecimento. Sim, justamente. Eu tenho até um caso sobre isso para contar. Eu estava fazendo mentoria com uma líder e que ela trazia um pouco dessa dificuldade de se posicionar. Super competente, super responsável, mas na hora de dar um feedback, ela não conseguia ser realmente honesta para falar aquilo que o liderado precisava fazer, mudar de comportamento. Nas reuniões, ela acabava delegando pouco, porque ela tinha dificuldade de colocar limites. Não, eu sou a gestora, eu vou, né? Ela estava muito mais no operacional, fazia pouco a gestão. E aí, em conversa, ela trouxe essa dificuldade de se posicionar, né? E de cobrar do liderado. Então, resolvemos fazer uma sessão de Theta Healing dentro da mentoria. O Theta Healing, para quem não conhece, é uma terapia energética de reprogramação mental. E aí, e por que eu resolvi fazer o Theta Healing? Só para explicar, né? Às vezes as pessoas já têm traços de personalidade que mostram essa forte tendência de dificuldade de se posicionar. Outras pessoas não têm uma personalidade tão voltada para isso, mas em algumas situações, com algumas pessoas, podem não conseguir se posicionar. Então, não quer dizer que você tenha que ter dificuldade para falar não para todo mundo. Às vezes Sim. você tem para uma pessoa, para uma Tem que situação. cuidar, porque daí em casa é não todo momento, né? Pode ser também, né? E no caso dessa pessoa, então, ela não tinha dificuldade de dizer não para todo mundo. Ela estava tendo com a sua equipe, né? Fomos, então, fazer a sessão de Theta Healing. E o que ela acessou? Olha que curioso. Ela acessou uma memória de infância em que ela estava presenciando uma discussão de seus pais. E ela foi defender a mãe. E o pai empurrou ela e falou: aqui tu não se mete, fica quieta, não fala nada. Ela acessou a memória, já começou a se emocionar e ela ficou toda travada. Então, ali ela falou, por isso que às vezes eu sinto uma bola na minha garganta. Porque ela introjetou a crença, o pensamento de que ela não podia falar nada, de que ela não podia se posicionar naquele momento, de que ela tinha que só assistir as coisas acontecendo. Percebe a influência? Então, nas reuniões, vinha uma bola na garganta, ela tinha dificuldade de explicar, de se posicionar, de colocar os limites, de cobrar das pessoas, porque no inconsciente dela tinha aquela crença. Então, como você falou, existem muitos adultos, mas que são crianças feridas, e às vezes situações são os gatilhos para que puxe da mente, né, aquela sensação e aquela limitação, porque é isso que uma crença faz, ela limita o nosso comportamento,
né? Então, no Theta Healing a gente reprograma, então ela tomou consciência disso e fizemos as reprogramações, né? E isso gradativamente foi mudando o comportamento dela, porque realmente é uma terapia incrível, mas esse é o fato, né? É buscar, né, entender o que acontece, por isso tem que tomar consciência, por isso tem que exercitar autoconhecimento e ter ferramentas para reprogramar o nosso comportamento. Então, hoje, ela já consegue colocar limites. Isso vai sendo libertador. Porque quando tu fala um não pro outro, um não que é necessário, não é falar não por falar com grosseria. Um não que venha com consciência, com gentileza, com explicando. Eu até gostaria de te ajudar, mas nesse momento eu não posso, não consigo. Isso cabe a você, né? Um não bem dito é falar sim para si mesmo. É, porque não pode confundir a empatia com Uhum. permissividade. É, permissividade. E é engraçado porque um dos exercícios na minha segunda sessão de mentoria de liderança, um dos exercícios é os próximos 10 não são sem justificativa. Porque não é raro, não é exceção. Todos nós, em algum momento da nossa liderança, deixamos de dizer algum não porque queremos agradar alguém. E é bem desafiador esse exercício, porque a vontade que dá é tu se explicar para que o outro não fique bravo contigo. Então, vem uma sensação de culpa por ter colocado não. Então, exige um treino, realmente. Eu digo que mãe de adolescente treina. Todos os dias. Todos os dias. Como é não sem justificativa e como é não com muita justificativa. Mas é sobre isso, porque a gente treina para que lá na liderança, quando tiver empregados, né, quando a nossa já estamos na geração dos filhos sendo empregados. Então, é esse não que não tem que ter justificativa lá. E o não é treinável. O não é treinável. Isso, a gente pode aprender. Então, é uma habilidade. Então, diante de veio algum pedido, né? Antes de já responder sim, de prontamente, né? Pausa, respira, né? Realmente, eu preciso atender essa demanda? Cabe a mim? O que realmente eu gostaria de responder? Então, fazer uma pausa antes de responder é bem importante. Se você tem dúvida, talvez você possa pedir um tempo. Eu posso pensar sobre isso e te responder amanhã? É uma estratégia. E ainda substituir o não seco com empatia e clareza. Olha, eu entendo que isso é importante para você, mas nesse momento eu não consigo assumir. Então, é ir colocando os nãos de pequeno para ir aprendendo, né? A se posicionar. Quando eu reúno a equipe e precisa vir um não, porque muitas vezes vêm sugestões e ideias muito legais, mas que naquele momento não são prioridades ou, né, às vezes são sonhos, porque sonhos em algum momento são irreais. Então eu digo que não nesse momento, mas e a gente... Eu falo para eles, não estou rejeitando vocês, não estou rejeitando o seu processo, eu só estou fazer verdade no nosso processo. Então, a gente já pensou em algum momento. Então, se o não veio agora, ele não é extremo uma opinião, mas não nesse momento. Então, quando você faz essa construção, essa conversa, esse diálogo, o não precisa de justificativa já logo ali na frente. E quando você falou de maternidade, eu estava lembrando de uma situação... A gente precisa falar não para os filhos muitas vezes. E claro que isso gera frustração neles. Mas eles precisam aprender a lidar com essa frustração. Isso é um treino para a vida, né? E uma coisa que eu faço, que eu aprendi, por exemplo, com a minha filha, ela já tá na fase que ela quer escolher as roupas dela. Ela quer andar do jeito que ela quer usar maquiagem, né? Então, eu não posso ficar falando não o tempo todo para tudo, porque ela vai viver frustrada e irritada. Isso vai gerar uma tensão. Só que eu também não posso ser permissiva e deixar ela fazer tudo. Ela tem só 8 anos. Então, por exemplo, a gente vai sair final de semana. Eu coloco em cima da cama as opções. Ó, você pode usar essa roupa, essa ou essa. Dentre essas que eu selecionei, você escolhe. Então, eu tô dando um poder de escolha, mas ali existe um limite. Tu não pode escolher tudo que tu quer, né? Mas é uma estratégia. E que tem ajudado funcionado. muito. Tem funcionado muito, sabe? Tu sabe que eu ouvi uma psicóloga falando que, inclusive, quando você der 2 opções... isso é uma dica. Quando você der 2 opções para uma criança, a segunda, é a que você tendencia para que ela escolha. Porque ela não lembra da primeira opção. Boa dica! Então, quando for 2, tu diz essa ou essa. Já direcionando aí.
Enfim. Outra coisa bem interessante é que na terapia floral de Bach também tem floral que ajuda a dizer não, sabia? Sério? Sim, tem uma essência floral que ajuda nesse fortalecimento do não, para você se fortalecer em si e conseguir colocar os limites saudáveis. Então, existem ferramentas, existem técnicas. A pessoa, você que está aí nos ouvindo, né? Se tem essa dificuldade de se posicionar e dizer não, não precisa ser assim para sempre. Você pode aprender e ter ferramentas para te ajudar nisso. E é incrível, porque funciona muito bem. E outro detalhe, né, a gente está falando de dizer não para as pessoas, mas às vezes a gente pode ter dificuldade de dizer não para coisas. Eu posso ter dificuldade de dizer não para usar o cartão de crédito, eu posso ter dificuldade de dizer não para comida, eu posso ter dificuldade de dizer não para bebida. Então, o não, ele precisa ser colocado, inclusive nessas situações, porque a gente tem que aprender a se respeitar. Quando a gente fala assim o tempo todo, a gente está largando demais, afrouxando demais esse senso de respeito consigo mesmo. Então, se eu digo sim o tempo todo para minha vontade de encher a cara final de semana, já porque sextou, vou beber, eu tô falando não para minha saúde. Tô falando sim para bebida, não para minha saúde. Ontem eu estava num lugar e aí eu comentando com a pessoa, ela disse: "Nossa, mas eu acho uma graça porque você fala mas para você é fácil, né, manter a vida, a rotina, ser saudável, comer bem". Aí eu falei: "Fácil?". Porque eu gostaria sempre gosto quando a pessoa diverge da minha opinião, eu gosto de ouvir o que ela pensa, porque pode ser que eu mude de opinião, né, pode ser que eu olhe com outros olhos. E ela disse: "Fácil, porque você é nutricionista e você gosta de fazer academia, você gosta de levantar cedo, você gosta de estar em movimento". Aí eu pensei: "Fácil?". Aí ela: "Sim, é fácil". Eu disse: "Não, não é fácil, porque, pode ser que isso eu pareça, mas eu não gosto. Eu vou porque preciso. Porque eu digo não para os sims que eu quero dizer, Uhum. para ficar em casa, para não comer Uhum. bem, para não me movimentar, mas eu nem penso. Eu já sei que aquilo precisa ser feito, eu Uhum. não dou espaço para minha vontade ali", né. Sim. Trouxe isso para o lado pessoal, porque essas perguntas têm vindo muito para mim, assim: "Ai, como você faz isso? Meu Deus, como você dá conta de tudo? Em que horas você", e aí eu fico pensando: "Gente, será que sou eu que faço as coisas num espaço de tempo menor do que as outras pessoas, e aí eu tenho mais espaço? Será que realmente eu não tenho tudo definido, tudo detalhado e vou fazendo e daí sobra o tempo? Porque eu consigo fazer É. praticamente tudo o que eu quero". E eu acho que tem a ver com pagar o preço daquilo que tu escolhe para ti. Porque quando tu diz não para preguiça, quando tu diz não para bebida, para comida, quando tu diz não para esse tipo de comportamento que vai te trazer algum prejuízo depois, tu tá sendo autêntico consigo mesmo, tu tá se respeitando e tu tá se responsabilizando, escolhendo aquilo que de Sim. verdade tu quer. E tem a ver com isso, pagar o preço, né? É sobre isso. E acho que fica aqui a reflexão de quantos sims você tem dito automaticamente, né? Uhum. Porque é isso que vai nortear como que você está se posicionando, como está a qualidade da tua vida. É. E tu falando disso, eu lembrei eu conheço uma pessoa que ela sempre disse sim para tudo na vida. Ela já é, né, de mais idade. E aí, se eu for falar para ti a quantidade de vezes que ela ficou mal financeiramente, porque ela foi ajudar alguém. Então, às vezes, assim, é o dinheiro que ela tinha para pagar aquela conta do mês. Alguém veio e pediu. Ela disse sim. Então, ela viveu no piloto automático, É porque só realmente dizendo não está sim. dando atenção ao que realmente importa. Porque aí a gente vai lá na crença que eh, o que aconteceu com essa criança que faz com Uhum. que ela abra mão de tudo? Que situação que ela Uhum. se colocou quando Sim. ela tem uma memória de que precisa ajudar o outro a qualquer custo? Porque Aham. aí, claro, que Mesmo se prejudicando. a gente vai entrar aí num outro assunto que é aquele looping energético que ciclos se repetem, eu me coloco à Aham, disposição do outro e daí de aham. repente eu até lia sobre isso porque como pode a pessoa se programa para sair da dívida e ela fala eu tenho Uhum. tantos reais sobrando, nossa que deu, cara, não é incomum acontecer alguma situação e ser o valor exato daquilo. Sim. Então, é isso, é prestar atenção, Uhum. é quando a gente fala de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, que é onde a gente vai, Uhum. porque o dizer não, a prática do dizer não se inicia com o autoconhecimento e ela vai Uhum. para o autodesenvolvimento, porque ela Sim, é uma prática, ela é um sim. treino. Uhum. O dizer não é treinável? Sim, mas nem todas as pessoas são treináveis. Então, a gente tem que entender que tem que ter razão
como é um exercício, ela tem que se colocar naquele papel. Isso. E ela tem que querer. Ela tem que querer e ela tem que praticar. E não é dizer Uhum. um não à toa ou a todo custo, mas é Uhum. saber aonde ela vai se Isso. posicionar com base nas suas crenças. Uhum. Porque as perguntas, né, lá do coaching aí, as perguntas têm que vir a todo momento por qual motivo estou nessa situação, que Uhum. consciência se requer aqui, O que realmente faz sentido pra mim. como pode ser mais leve, sabe? E quando tu fala nem todo mundo é treinável, porque justamente a pessoa que não quer evoluir, ninguém de fora vai conseguir treinar. A pessoa tem que tomar consciência, querer e escolher isso, né? Então precisa justamente disso. E as pessoas que falam sim o tempo todo, que tá nesse piloto automático, elas acabam se colocando numa posição de submissão. Depois aquilo é pesado demais, ela acaba com raiva até dela mesma por não ter conseguido se posicionar, acaba exaurida, né? E não precisa ser assim. Não precisa. Afinal de contas, dizer não é um ato de amor. Um ato de amor por você, pela sua equipe, pela sua organização, pelo seu ecossistema, né? Por onde você habita. E principalmente na liderança, liderar com consciência é saber escolher quem e o que merece seu sim. É justamente isso, perfeito. Então, qual não você que está aí nos ouvindo, né, precisa começar a falar? Né? Em que momentos você precisa se posicionar e treinar isso? Então, comece pequeno e vá aumentando. Vá ganhando essa força, essa autoconfiança de se posicionar. Porque um não bem colocado não fere o outro. Você não precisa ter medo que o outro vai ficar chateado se você foi honesto, se você foi consciente, se você foi empático. Se você se posicionou. Porque um não dito com verdade vale muito mais do que vários sims dito com medo. Justamente, né? É isso aí. É muito legal. E quem disse sim para nós, que continua acreditando no nosso projeto e falando sim de lideranças, de negócio, de desenvolvimento de pessoas, de treinamento, são os nossos patrocinadores. Nós temos a minha empresa, que eu gosto de dizer, a Shirman Consult, minha e do meu sócio, do meu marido e da pessoa que divide aí a vida, levando ideias, estratégias para dentro de negócios que querem gerar realmente resultados sustentáveis. Então, coloco a Shirman Consult à disposição para ampliar o programa de líderes conscientes nas empresas e nas organizações que querem fazer a diferença. É incrível! E a minha empresa é a Potencializar Treinamentos. Ela nasceu justamente da crença de que o potencial humano é imenso. Eu acredito demais no potencial humano e a ideia é despertar, né, o que as pessoas têm de melhor, o que os líderes têm de melhor. Então, despertar a potência humana. Na forma de palestras, treinamentos, mentorias, estamos à disposição. É isso aí. Incrível, fantástico. Então, é mais consciência, por favor, inclusive na hora de dizer não. É muito mais consciência quando for dizer um não. Isso aí. Esse foi mais um episódio do Mais Consciência, por favor, do nosso podcast. Se isso fez sentido, se esse conteúdo te tocou, compartilhe, curta, continue nos ouvindo. E assim continuamos. Mais consciência, por favor. Mais consciência.